O plano estratégico é um conjunto de estratégias para você atingir um objetivo. Nós, em outro módulo, nós chegamos até a montar alguns planos estratégicos para você entender, né? O plano estratégico é um conjunto de estratégias. Então, nós precisamos saber o que é estratégia. A estratégia é o que fazer, qual o passo a ser dado em direção ao seu objetivo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o xadrez, né? Quando uma pessoa está começando a aprender xadrez, as 3 estratégias que ela aprende para início de jogo são as dominar o centro do tabuleiro, né? Então, você sabe que o tabuleiro de xadrez tem 64 casas, tem 8 colunas e 8 linhas, né? 8 vezes 8, 64. Então, o tabuleiro de xadrez tem 64 casas, né? E você sabe também que as peças elas são dispostas, os peões na frente e as peças maiores atrás, né? E o centro do tabuleiro são as 4 casas ali que estão no centro do tabuleiro. A primeira estratégia, então, que a gente aprende, todo iniciante aprende em estratégia é dominar ou equilibrar as forças no centro do tabuleiro. Ou seja, você tem que dominar ali o tabuleiro, o centro do tabuleiro, ou pelo menos manter o equilíbrio de forças das suas forças com as forças do oponente no meio do tabuleiro. Essa é a primeira estratégia, isso é uma estratégia. Veja que eu não estou falando de movimento de peças, eu estou falando de estratégia. A estratégia é o que fazer. Então esse é o primeiro o que fazer num jogo de xadrez. Segundo, o que fazer num jogo de xadrez? No início do jogo, movimentar o maior número de peças grandes possível. Então, você geralmente faz um movimento de um peão para abrir espaço ali para as peças grandes começarem a se movimentar. E daí para frente, você começa a movimentar as peças grandes. Você evita, por exemplo, de fazer 2 movimentos com uma peça grande. Então, por exemplo, um dos maiores erros de iniciantes do xadrez é começar jogando com a rainha, né? Por quê? Porque enquanto a rainha começa a ser perseguida durante o jogo, o oponente está desenvolvendo as peças, né? Está desenvolvendo as peças grandes. Então, a segunda estratégia no jogo de xadrez é desenvolver o maior número de peças possível, o mais rápido possível. E a terceira estratégia é rocar o mais rápido possível. O que é rocar? É você liberar as peças que estão entre o rei e a torre. Aí você liberou todas as peças que estão entre essas 2 peças. Aí você pode fazer um movimento chamado roque. Existe um movimento de roque curto e um movimento de roque longo. O roque curto é do lado do rei. O roque longo é do lado da rainha. Então você também tirou a rainha ali do meio, tá? E aí só pode ser feito, o roque só pode ser feito se a torre não foi movimentada e o rei não foi movimentado. Aí você tem o direito de fazer o roque. E o que é o roque? É você trocar a posição da torre com o rei. Então o rei fica mais protegido e a torre fica protegendo o rei. Esse é o movimento de roque. Então a terceira estratégia num tabuleiro de xadrez é rocar. Pode ser o roque curto ou pode ser o roque longo, mas tem que rocar o mais rápido possível para proteger o rei. Porque o objetivo de um jogo de xadrez é capturar o rei do oponente. Então, o rei é a peça mais importante do jogo de xadrez, ela tem que ser protegida. E aí nós temos a tática, né? A tática é o como fazer. Então, o como fazer está ligado a habilidades e conhecimentos técnicos. Então, por exemplo, todo curso que você entra, geralmente é sobre tática, é sobre como fazer. Por exemplo, uma faculdade de medicina é como curar pacientes. Uma faculdade de enfermagem é como cuidar dos pacientes. Faculdade de engenharia é como construir um prédio, como montar uma máquina, como desenhar uma máquina e assim por diante. É tudo sobre como. Então veja, qual que é a diferença fundamental entre a estratégia e a tática? A estratégia, você não precisa saber fazer aquilo necessariamente. Você basta aprender a pensar.
E aprender a pensar significa, eu tenho um problema na minha frente, o que eu faço para resolver esse problema? Isso é uma estratégia. A tática, geralmente, é um conhecimento técnico. É sobre, por exemplo, como fazer pão, como ser um padeiro. É como ser um médico. É sobre como dirigir um tanque de guerra. É sobre como pilotar um caça, um avião. É como dirigir um carro. É como usar o Excel. É como usar o Word. É como fazer uma campanha. É como. É conhecimento técnico. Tática é conhecimento técnico. Nós geralmente estudamos a tática. No Brasil, normalmente a gente não estuda tanto a estratégia, mas a estratégia é o que resolve o jogo. Veja que eu praticamente, sem você saber movimentar as peças do xadrez, eu consegui ensinar para você as estratégias de xadrez. Estratégias são coisas que a gente consegue ensinar sem que você precise saber os movimentos das pedras de xadrez, por exemplo. Ou seja, é a parte teórica. É a parte teórica de qualquer plano. Então, todo plano tem a parte teórica, que é a parte estratégica. A parte estratégica é a parte mais importante. Então, de vez em quando, às vezes a gente ouve por aí algumas pessoas falando assim, o que importa é a prática, tal, não sei o que, né? Não. O que importa é a estratégia. Porque a prática, por exemplo, eu não sei montar uma campanha. O que eu posso fazer? Eu posso contratar alguém que saiba montar campanhas, e aí eu dou as estratégias para ele. Eu quero que a nossa campanha faça isso, isso e isso. Eu vou dar o que fazer, o plano estratégico ali daquela campanha para o gestor de tráfego. Mas quem pensa na estratégia sou eu, tá? E um outro detalhe da estratégia é o seguinte, a estratégia parece uma coisa simples, parece bobo, parece ser algo do tipo, eu paguei para aprender sobre isso, de tão simples que é uma estratégia. Quanto mais simples for, mais estamos falando de uma estratégia. Quanto mais complexo for, mais estamos falando de táticas. O que a nossa mente costuma fazer? A nossa mente costuma dar mais importância para as coisas complexas e costuma não dar tanta importância para as coisas simples. E uma estratégia ou um plano estratégico é simples. Dependendo do nível que a gente estiver falando, uma estratégia pode ser considerada um objetivo. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente está numa empresa grande, e nós temos o departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento de logística, nós temos os diversos departamentos. O objetivo da empresa é algo do tipo abastecer a população com produtos de alta qualidade a um preço justo. Então esse pode ser o objetivo de uma empresa, por exemplo, uma empresa uma rede de supermercados. Esse é o objetivo da rede de supermercados. O plano estratégico dessa empresa, dessa rede de supermercados, tem lá, por exemplo, sempre entregar um produto de alta qualidade para as pessoas a um preço justo. Essa estratégia, essa única estratégia, ela vai ser entregue para o departamento de marketing. Para o departamento de marketing, essa estratégia vai ser o objetivo do departamento de marketing. Então, esse é um primeiro exemplo. Vamos a um outro exemplo. Aí eu tenho o seguinte exemplo. Aumentar o ROI, ou melhor, aumentar a participação de mercado em 10%. Vamos supor que a participação de mercado desta rede de supermercados seja de 8%. Aí uma das estratégias é aumentar esta participação de mercado. Este pode ser o objetivo de marketing da empresa também, do departamento de marketing, né? Então, do ponto de vista da empresa, isso é uma estratégia.
Do ponto de vista do departamento, isso é um objetivo. Você pode ter uma estratégia para o departamento financeiro. Por exemplo, para o departamento financeiro, qual tipo de estratégia a gente poderia ter? Emitir debêntures no mercado e levantar 10 milhões de reais a uma taxa de juros simples de 1% ao mês, debêntures de duração de 1 ano. De quem que é essa estratégia? Para quem que vai ser delegada essa estratégia? Essa estratégia vai ser delegada para o departamento financeiro. Então, para o departamento financeiro, isso é um objetivo. Do ponto de vista da empresa, isso é uma estratégia, mas do ponto de vista do departamento, isso é um objetivo.